Vocês estavam com saudade do mini índice travado moendo o CPF? Hoje foi o dia. Me digam aí nos comentários. Vocês moeram muito hoje também? Como que foi o resultado de vocês? Eu confesso que o meu começo de dia foi chato. Apesar de não ter sido negativo no começo, depois eu bati meta, enfim. Mas começou chato, com aquela carinha de que o dia vai ser azedo, mas deu tudo certo. Falando nisso, eu sou a Gi Carvalho. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Vamos fortalecer esse canal que tanto ajuda a maioria das pessoas. Bora me ajudar a que o YouTube entregue para mais pessoas esse conteúdo, porque eu sei que ajuda muitas pessoas e vai me ajudar também. Então bora lá falar desse dia de hoje. Nada auspicioso, nada gentil. Fez muita gente sofrer. Alguns alunos atingiram o gerenciamento ali nas primeiras horas. Alguns um pouco mais ansiosos, outros ainda conseguiram ali uma meia meta durante o dia, mas olha, diazinho chato, hein? Pro meu operacional, como operacional de tendência, eu vou falar por mim, tá? Os alunos ali certinho, que seguem a risca, não fizeram entradas. Eu fiz, porque eu sou dessas, né? Eu sou mais arrojadinha, acabo me aventurando um pouco mais, mas hoje foi um dia bem chato. Eu tô aqui no 18, primeiro vamos falar aqui no 11R, né? Que no 11R, até que a gente pode dizer que deu alguma oportunidade. Lembrando que eu vou sempre falar para vocês a minha opinião. Eu não gosto de pullback no 11R. Eu sempre vou repetir isso para vocês. Gi, por que você não gosta? Porque eu dei stop demais. Dá muito gatilho, dá muito stop. Então é mais ou menos assim. Ah, mas tem muitos que são assertivos. Sim, mas de cada 10 entradas, sei lá, 5 stop. Então eu não considero que seja algo tão bom assim. Se você acertar 2 seguidos, você vai sempre achar lindo. Só que se você estopar 2 seguidos, que eu acho que é o meu caso, que eu tenho dedinho podre para pullback no 11R, mesmo fazendo toda a análise que eu considero correta, eu estopo muito. Então eu prefiro não fazer porque a minha estatística não é favorável. Mas enfim, hoje era aquele dia que comprar dava errado, vender dava errado, porque o mercado estava desse jeitinho, ó. 200 horizontal, macro horizontal e praticamente foi assim o dia, brigando entre uma coisa e outra, andando de lado. Ontem o mercado andou bastante, era natural hoje ele ficar um pouco mais amarrado. A gente sempre sabe disso, mas a teimosia fala mais alto, inclusive a minha, porque eu confesso que hoje eu fui ali, não digo cracuda, porque eu não fiz tantas operações assim, fiz mais do que eu costumo fazer. Mas eu diria que eu deveria ter esperado o mercado sair da lateralização e eu não quis esperar. Foi assim, sabendo o que estava fazendo. Não quis esperar, porque eu acredito que tem uma probabilidade boa de acontecer tal coisa. E não aconteceu, obviamente, que era um movimento de alta que eu esperava. E esse movimento de alta não aconteceu. Mas enfim, no 11R, o mercado encaixotado. E é aquilo que eu falo para vocês. Quando a gente entende que dia que é para fazer cada coisa, as coisas dão mais certo. Eu confesso que, igual eu avisei para os alunos, lá, ó, porque né, eu fico conversando com os alunos durante o pregão, e alguns alunos, Gi, você acha essa entrada agora, tal, uma entrada boa? E eu sempre falo, quem aprende não depende. Eu não gosto de responder esse tipo de pergunta, porque a impressão que dá é que se eu falar que é boa, a pessoa vai. Se eu falar que é ruim, ela não vai, e ela simplesmente não desenvolve, ela fica dependente. Então a minha pergunta é, qual é a sua análise para fazer essa entrada? Por que você entraria? E força a pessoa a analisar. Se ela deixou de perceber alguma coisa, ela vai acabar percebendo, ela vai analisar melhor. E eu acho que dessa forma que as pessoas se desenvolvem. Seria muito simples eu simplesmente falar, vai que é boa, ou vai que é ruim. Não, eu sempre quero que a pessoa me dê a análise dela para tomar a decisão de ir ou não naquele trade. Ou, por que você acha que essa é uma entrada boa? Por que você faria? Ou, por que você não faria essa entrada? Porque a pessoa se obriga a pensar, porque ela fica, será que eu tô fazendo bobeira? Então, ela se força a pensar. E muitas vezes a pessoa estava analisando certo e ela fica com medo, mas é que eu quero essa resposta dela. Mas muitas vezes é claro que eu falo, gente, o mercado tá lateral,
Tanto que hoje eu fiz isso, o mercado tá lateral. Não adianta ficar tentando cruzamento, porque não vai dar certo. Seja para um lado, seja para o outro, não vai dar certo. Tá encaixotado? Vamos trabalhar as extremidades. E eu ainda falei isso, claro. Falei isso às 9 horas da manhã, às 9h30? Não, foi um pouquinho mais. Só que teria evitado, muitos desses stops. Que foi que eu falei isso para os alunos, falar, olha, o mercado está lateral, hoje é dia de trabalhar as extremidades. Isso aqui é para quem gosta de fazer oscilador, não é todo mundo que gosta. Tem muitos alunos que falam, não, Ri, eu não gosto, parece que sempre que eu entro dá stop, então eu prefiro não fazer, porque mesmo para operar o oscilador, tem que ter um mínimo de leitura, não é só porque deu o sinal tem que ir. Às vezes o range está muito estreito, é muito risco, então não vale a pena. Então tem que ter um mínimo de análise. Mas esse tipo de situação eu vou sempre ali tentando ajustar para chamar a atenção para quem não percebeu. E que foi o que me salvou dentro do dia. Então hoje, eu fiz uma compra, quem andou e só pagou a primeira parcial voltou e me tirou na proteção. Fiz uma segunda operação, dessa vez de venda, que também me tirou na proteção, ambas pelo 25R. E aí depois eu tomei um stop. Então nem sempre eu mostro exatamente as entradas, exatamente como foram, porque são gatilhos exclusivos para os alunos. Então eu vou só falar que eu fiz uma entrada que deu ganho, que deu loss, e é o suficiente para vocês entenderem como foi o meu dia. Então eu tive duas entradas, uma delas que pagou foi essa entrada na venda, andou pouco mais de 200 pontos, então pegou a parcial, voltou e me tirou na proteção. O meu stop foi na compra, porque eu achei que a compra iria pagar e não pagou, então eu estopei. Não foi nessa compra aqui não, foi uma outra compra que me estopou. E depois eu fiz duas operações na banda de Bollinger, que é o que eu falei, que é o que livrou o dia. Então o que a gente precisa entender é identificar como o dia está. O dia está lateral, você tem algumas opções. Primeira, não faz nada, porque você não é obrigado a operar todos os dias. Se o mercado está ruim para a forma que você opera, simplesmente não opere. Essa é a primeira opção. A segunda opção seria, está lateral? Vamos usar gatilho de lateralização, que seriam os osciladores. E foi o que eu fiz e que livrou o dia, porque eu tinha feito duas entradas que pegou sua primeira parcial e me tirou na proteção. Depois eu tomei um stop e fiquei no 0 a 0, porque as duas entradas acabaram pagando ali. A minha sorte é que o stop, como estava muito perigoso, eu entrei com 1/4 da mão, então acabei não ficando negativo no dia. Fiquei no 0 a 0 e depois eu consegui meu resultado. Veja que hoje, as bandas de Bollinger, elas pagaram na grande maioria. Uma pagou pouco, a outra pagou bem. Teria aqui algumas que não teria dado stop, porque mesmo essa primeira aqui, ela não teria dado stop. Porque o máximo que ela foi contra, não pode ser que deu assim, 62 pontos. Aqui vai depender muito do atraso de quem entrou, porque o povo tem a mania de entrar no mercado e entra 50 pontos depois. Não é o meu caso, eu dificilmente entro atrasada. Mas aqui, possivelmente, não teria estopado. Não até ali. Aí aqui depois, provavelmente, sim. Mas o que acontece? Então, vamos lá. Aonde eu fiz a minha entrada? Eu fiz a minha entrada nessa compra e nessa venda. Aí teve uma aluna que questionou, Gi, tiveram 3 gatilhos. Por que você entrou exatamente no que pagou? Aí vamos lá. Um pouco de sorte também, né? Porque eu mereço. Mas entendo. Por exemplo, quando deu essa venda, eu não quis entrar nessa venda porque eu achei que nesse momento o range estava muito estreito. O preço estava muito baixo. Então, da onde ele deu para onde ele estava chegando, eu tinha um espaço muito curto. Ia me pagar ali, com sorte, uns 150 pontos. Por quê? Porque a hora que ele bate aqui e vira é que eu saio. Então, ia ser com muito pouco. Então, tanto essa entrada como essa primeira, eu entendi que o range estava muito estreito. Então, eu preferi não ir. Falando dessa de venda, aqui eu ainda estava fazendo as minhas outras entradas, então eu não estava analisando operar o oscilador. Nessa venda, que foi mais ou menos o momento em que eu falei para os alunos para pensar em fazer osciladores, né, para olhar para os osciladores, foi quando, antes de dar esse gatilho aqui, que foi onde eu tomei o stop, na verdade, né, na compra. Aqui eu passei a analisar
range estreito, perigoso, não vou. Aí o que o preço faz? Chega aqui nessa região do pivô de novo, já tinha batido aqui, não entrei. Ele ameaçou subir, voltou, foi, voltou, não passou. Bateu aqui perto da macro, voltou. Aí aqui nessa segunda eu já falei, não vou entrar. Aí o que ele faz de novo, né? Deu o gatilho, subiu um pouquinho e não foi, começou a voltar. Quando ele começou a voltar, eu falei, esse negócio aqui tá com cara que vai despencar, é melhor eu ficar fora, eu não vou fazer nada. Só que aí ele cai, faz um fundinho um pouquinho mais alto e dá banda de Bollinger de novo. Eu falei, caraca, até brinquei com o povo, falei, essa daí tem que ser das antigas, né? A primeira faz tchan, a segunda faz tchan e tchan, 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 né? Ou do aparelho de barbear, isso é só quem é velho, nem eu. E vai lembrar disso. Eu falei, é a terceira vez que ele faz esse movimento, não é possível que agora ele não vai andar. Só que contrapartida ele fez isso e o MACD virou também. Eu falei, nessa eu vou. É claro que eu não fui com a minha mão completa, eu fui com meia mão, porque eu também não sou besta. Só que aí essa aqui pagou. E quando ela pagou, distanciou bem e deu um novo gatilho, eu falei, eu vou na venda também. E seja o que Deus quiser. Porque aqui eu já tava assim, se essa venda der stop, de novo eu volto pro 0 a 0 e eu paro o meu dia. Não faço mais nada. Eu até brinquei com os alunos hoje, né? Porque eu falei pra eles logo cedo, eu falei, é o seguinte, hoje eu tenho que fazer compra. Eu já avisei pro marido, eu tenho que bater a meta até as 11. Ou eu bato a meta até as 11, ou a nossa compra vai ter que ser adiada, ou vai atrasar. Aí o povo ficou brincando, Regi, hoje o maridão vai tomar canseira. Porque eu fui falando pra eles, putz, proteção, caraca, fui estopada agora. Não sei se vai dar bom hoje não, provavelmente eu vou parar. E já tava aqui na iminência de ir. Por quê? Porque eu ia sair de casa meio-dia e meio mais ou menos. Aí deu certo, eu falei, vou nessas duas, porque essa daqui pagou. E se essa daqui, o pior das hipóteses, me estopar, eu termino o dia no 0 a 0 e tá tudo certo. Só que aí essa aqui pagou também, eu falei, ufa, pagou, tá bom, fui, tchau e chega. E depois eu saí, nem vi mais nada que aconteceu no mercado, porque eu já cheguei agora no final da tarde. Só que ele ficou lá do mesmo jeito, no mesmo lenga-lenga. E foi assim o dia inteiro. Claro, fez essa explosão aqui no fim de tarde, com notícia política, aquela coisa toda, mas que a maioria já tá fora, porque já foi praticamente depois das 6, a maioria já não tá mais operando nesse horário. Mas hoje foi isso, um dia chato. Me livrei aqui por conta dessas bebês, mas se não teria ficado ali no 0 a 0 hoje. Por sorte também, porque eu confesso que a operação que eu fiz, entrada de stop, foi por pura jeguice. Eu não tinha que ter entrado. Eu vi que o mercado estava lateral, mas estava naquela, não, agora vai. Aquela coisa que eu sempre falo, mania de querer adivinhar que agora vai. Eu acho que eu estava muito naquela coisa de, eu vou sair, não vou fazer mais nada, deixa eu tentar pelo menos uma. Foi aí e tomei na cabeça que eu tomei stop. Para ver que todo mundo tá sujeito. Não tem essa de, eu não erro nunca, eu sempre entro nos trades perfeitos, eu sempre analiso perfeitamente. Não, dou minhas vaciladas também. Afinal, eu sou gente normal, né? Tenho direito também. Mas consegui me livrar e tiveram vários alunos que fizeram. Eu acho que o Marcão também pegou essa venda, a mesma venda que eu fiz aqui, e que foi o que salvou alguns, foram as bebês, porque olha, feio de ver hoje, viu? O negócio foi terrível. Mas, enfim, né? Vamos sobrevivendo todos os dias. Hoje foram essas entradas. Eu confesso para vocês que eu não olho o dólar há dias. Não é nem que eu olho pouco, eu simplesmente não olho. Porque todos os dias que eu prestei atenção no dólar, ele estava amarrado. Aí, em algum momento, ele dá uma disparada. Só que não dá para ficar olhando esse bicho o dia inteiro, andando pouco. Nossa, olha isso, porque eu tô aqui, no 7R. Olha que as movimentaçõezinhas mais fuleira. Mas não pagaria bem? Sim, pagaria, mas o problema é que aquilo ali às vezes fica o dia inteiro para andar. Mas você tem paciência de fazer isso no índice? Sim, no índice sim, no dólar eu não tenho, porque é um lenga-lenga. Igual aqui, uma entrada que não era válida porque estava na cara do pivô. Aí se eu espero um pullback na média, não teve pullback na média, sabe? Então, assim, pra forma que eu opero, que eu não gosto de entrar no meio do caminho, não dá entrada, terrível. Então, eu não tô nem olhando pra não fazer besteira. Então, hoje foram essas entradas que eu fiz, um dia chato, mas por fim deu tudo certo. Mas olha, diazinho chato, hein? Não sei nem se eu coloco que hoje foi mais um dia de moedor de CPF, porque foi um dia bem chato. Mas era um dia que era mais inteligente ter ficado fora, não feito nada, ou começar já o dia operando oscilador. Começar o dia que eu digo assim, percebeu que tá lateral?
Porque fez 2 topinhos ali, indo e voltando, já muda o foco. Ó, não adianta fazer cruzamento, vamos tentar oscilador, porque aí não teria sofrimento, ó. Uma venda aqui teria pago. A segunda aqui, né, deu trabalho, mas teria pago, pronto, acabou, não precisava fazer mais nada. Aí fica lá no sofrimento. Mas enfim, né, é cada dia de um jeito. Eu gosto de deixar claro que as pessoas têm a oportunidade de operar não só tendência, porque é o que eu falo, eu não posso falar assim, ó, opere única e exclusivamente tendência, porque vão ter dias mais amarrados e dá para tirar proveito de dias assim também, mas com moderação. É sempre aquele dia que a gente tem que operar menos para não fazer besteira. Certo, meu povo? Vocês viram o vídeo que eu fiz do Bitcoin? Que vocês me pediram bastante, replay. Então bora assistir, ver se era isso que vocês esperavam. Vou esperar a resposta de vocês para ver se eu faço o da rente, que também foi bastante pedido. Certo, meu povo? Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.